Amor proibido. A amante salva o príncipe desmaiado e descobre um perigo imenso. Ah! A tempestade rugia sobre a cidade e as gotas de chuva pareciam facas filando o ar. Helena, uma jovem artista de rua, buscava abrigo em um beco escuro, onde apenas o brilho nervoso de sua lanterna parecia viver. As sombras dançavam na parede, e cada estalo de trovão era um lembrete da vida tumultuada que pulsava nas ruas. Ali, entre o cheiro de fumaça e o eco distante de sirenes, a rotina monótona se quebrava com um grito mudo. O que era aquilo? Um corpo caído, envolto numa penumbra mais densa. Ela hesitou, o coração acelerando, mas o impulso de ajudar era mais forte que o medo. Ao se aproximar, viu que era um homem. Seu rosto estava pálido e uma ferida na cabeça reluzia com a luz da lanterna. Ele está vivo, pensou, enquanto sacudia as mãos, tentando afastar a chuva. Com um toque suave, virou para que os olhos pudessem se abrir. Então o reconheceu. O príncipe! O jovem a quem a cidade seguia com olhares curiosos, a figura pública coberta pela névoa de sua família real. Mas ali, em um beco sujo, ele não era um príncipe. Era um homem quebrado, perdido, e Helena percebeu que não eram apenas as consequências de um acidente que o afligiam. A fumaça de álcool era visível em seu hálito. Meu Deus! O que aconteceu com você? A preocupação misturava-se ao medo. Ele estava preso em uma batalha que não era só dele. O vício, como uma sombra, pairava sobre seu legado. E Helena não podia deixar isso acontecer. Ela não poderia julgá-lo, não depois de anos lidando com suas lutas pelo reconhecimento e respeito na sociedade. Enquanto ela fazia pressão na ferida dele, ele despertou. Seus olhos, uma tempestade de emoções, se encontraram com os dela. Quem? Quem é você? A voz era um sussurro frágil. Helena sentiu um nó se formar na garganta. Sou Helena e vou te ajudar. Um silêncio pesado pairou entre eles, a tensão da noite cheia de segredos. No entanto, os olhares amigos de uma artista e um príncipe rapidamente se tornaram cúmplices. Eles se abraçaram ao enfrentar um mundo lá fora, que não era apenas de glamour e riqueza, mas também de intrigas, ameaças e sombras que se escondiam nas esquinas. Quando um plano sombrio começou a se desenhar, revelando traições familiares, Helena percebeu que havia se enredado em algo muito maior do que um simples resgate. Você não pode ficar com alguém como eu, murmurou o príncipe, o semblante sombrio. Mas a paixão crescia entre eles, um incêndio incontrolável, desafiando qualquer norma social. Helena sabia que a verdadeira batalha começava ali, entre o amor e as responsabilidades que o cercavam. O tempo estava se esgotando. Uma conspiração estava prestes a abalar não apenas suas vidas, mas a paz do reino. E no vazio daquele beco, um futuro incerto parecia ser o único lar que ambos podiam compartilhar. Ei! Antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo.
Que? Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. No silêncio pesado que se seguiu, Helena sentiu o tempo escorregar. As gotas de chuva ainda tamborilavam, mas a tempestade dentro dela era muito mais intensa. O príncipe sorriu timidamente, e a conexão que brotava entre eles parecia calorosa, como um abrigo numa noite fria. Mas mal sabia ela que a verdadeira tempestade estava prestes a se revelar. Devemos nos mover. A cidade não é segura, ela disse, sua voz tremendo de ansiedade. Uns murmúrios ao longe, gente se aproximando, passantes em busca de abrigo. Juntos, eles se ergueram e olharam em volta. Mas antes que pudessem dar um passo, o barulho de botas pesadas ecoou pela rua. Um grupo de homens, com expressões sombrias e olhares de determinação, surgiu à vista. Ali, um deles gritou: "É o príncipe!" O coração de Helena disparou. Essas figuras eram do reino, mas eram conhecidas por sua crueldade. Ela puxou o príncipe para trás, tentando obscurecê-lo com seu corpo. Mas os homens se aproximavam impiedosos. Ceifariam o brilho da vida do príncipe com um único gesto. "Você não pode ficar aqui", ela sussurrou, sentindo-se o chão se desfazer sob seus pés. Quando o príncipe respondeu, suas palavras a atingiram como um raio. "Eu não posso fugir, Helena. Esses homens estão atrás de mim por outra razão. Não é apenas o meu vício. Há algo mais sombrio. Algo que a minha família escondeu de todos. O poder da revelação a atingiu com força." "O que você está falando?" Ela tentava estabilizar suas emoções, lutando contra o medo que a dominava. Seus olhos se arregalaram com a dor que se formou. "A verdadeira herança do meu pai não é um reino próspero, mas um segredo mortal. Um deles, os homens aqui, eles vêm para me silenciar, para que eu nunca descubra a verdade." A confusão tomou conta do peito dela, enquanto os homens se aproximavam em passos firmes. Era um caos. Eles não se importavam com a vida do príncipe. Queriam eliminar qualquer ameaça ao seu poder. E ali, em meio ao barulho e ao pânico, a verdade se despedaçou. Helena percebeu que não era apenas um amor proibido em jogo. Era a própria vida dele. E a sua. Um homem do grupo, reconhecendo a situação delicada, se adiantou. "Você não deveria estar aqui, princesa. Voltamos para garantir que nada atrapalhe os planos do reino." Helena congelou. "Princesa?" Seus pensamentos saltaram como fogos de artifício. O príncipe, em um momento de fraqueza, tinha deixado escapar seu maior segredo. Ela olhou para ele. E ele não conseguiu sustentar seu olhar. "Eu sou a última da linha ao trono. Meus pais acreditam que eu deva ser moldado para ser o rei, mas a verdade é que eu não quero isso. E eles querem que eu seja um fantoche." A voz dele desapareceu na tempestade. A revelação a cortou, e cada parte da história que antes se construía com solidez, agora se desfazia em areia. Helena olhou para o príncipe. Um homem quebrado que não vivia a vida que desejava. E percebeu que amá-lo significava confrontar um mundo cheio de mentiras, jogadas de poder e um destino que eles não puderam escolher. Os homens cercaram, prontos para a ação. "Saia do caminho", o líder ordenou, com uma determinação fria. O tempo estava se esgotando e Helena entendeu que corria perigo. Mas o que fazer agora? Um amor que poderia ser uma salvação se tornava uma sentença. E enquanto a verdade explodia em suas mentes, ela estava prestes a descobrir
que alguns segredos são mais perigosos do que aparentam. Os olhares de ambos se cruzaram uma última vez, e enquanto Helena piscava para buscar determinação, um grito ecoou de seu interior, e tudo começou a desmoronar. O coração dela já não pulsava só pelo príncipe, mas pela luta que estavam prestes a travar. Ele já estava perdido em sua própria tempestade. Antes que a situação pudesse se intensificar, algo alarmante aconteceu. Um estrondo ecoou, um som arrepiante como se o próprio céu estivesse se rasgando. O chão tremeu sob seus pés e ela olhou ao redor, confusa. As vozes dos homens se misturaram a gritos somente percebidos por ela. E então, tudo mudou. Uma explosão iluminou a escuridão, e uma fumaça densa e espessa subiu ferverentemente, obscurecendo a visão de todos. Em meio ao caos, uma figura apareceu. Era uma mulher, envolta em um manto escuro, com olhos que brilhavam como carvão sob a luz da lanterna. Ela se movia com uma agilidade sobrenatural, e num só movimento, desviou-se do grupo, indo em direção ao príncipe. "Saia da frente!" gritou o líder do grupo. Mas a mulher ignorou como se estivesse num mundo à parte. Helena ficou paralisada. A mulher se aproximou do príncipe e lançou uma adaga com precisão letal, acertando diretamente no peito de um dos homens que a cercavam, derrubando-o instantaneamente. "Você não pode ficar aqui!" a mulher gritou, olhando rapidamente para Helena e depois para o príncipe. "Os lordes estão atrás de você e não vão parar até te encontrar." O príncipe vacilou e Helena notou a expressão dele mudar. Aquela mulher parecia conhecer a verdade que ele não queria contar. Uma onda de desespero tomou conta dela. Seria ela a solução ou mais um problema? "Scarlotte!" ele finalmente exclamou, e a surpresa visível em seu rosto a fez tremer. "Sim, sou eu," a mulher respondeu sem tirar os olhos do príncipe. "Você não estava pronto para saber, mas agora não há tempo. A verdade que sua família esconde é muito mais obscura do que você imagina." Helena se sentiu como se uma porta tivesse sido aberta e revelado um abismo que estava prestes a engoli-los. "O que você está dizendo? Que verdade? Que segredo é esse?" A angústia explodiu em seu peito. Ela queria entender, mas o pânico em torno deles não lhe deixava raciocinar. Os homens restantes do grupo se reagruparam, agora em pânico, e começaram a recuar. "Ela não deve ter chegado até aqui!" um deles gritou. Mas a mulher, Scarlotte, apenas ria, uma risada fria e segura. "Vocês não têm ideia do que estão enfrentando." Ela alfinetou, como se soubesse algo maior do que todos ali. E de repente, Helena percebeu. Não era só o príncipe que tinha segredos. Scarlotte tinha uma força que emanava de um passado obscuro. Mas a seguinte bomba veio como um golpe. "Helena, você não sabe, mas seus laços com a família real são mais profundos do que você imagina." As palavras de Scarlotte cortaram a noite como um grito de alerta. "O que você quer dizer com isso?" E aí tudo se desfaz. O clima de guerrilha porta e a verdade ecoou. O que estava em jogo não era só amor. As sombras se tornaram densas e o futuro deles pairava sobre uma escolha letal. Por que ela estava ligada àquela história? Ela não aguentaria mais. Enquanto o caos crescia, os olhos de todos se voltaram para ela, e Helena sentiu o peso da revelação. O amor, que parecia ser um abrigo, poderia se transformar na mais mortal armadilha. "Helena, o que você decidir pode mudar tudo", disse o príncipe, seu olhar profundo e ansioso. E com isso, o mundo desabou ao redor deles. E a única permanente era a incerteza. Ela estava prestes a descobrir
que nem sempre o amor é o que parece, mas que ela tinha apenas uma chance para encontrar a verdade enterrada de uma vez por todas. O peso das palavras de Scarlatti pairava no ar, e o céu parecendo desabar ainda mais sobre eles. O tempo parecia ter congelado e uma tempestade silenciosa se formava dentro do peito de Helena. "O que você quer dizer com isso?" A voz dela tremia e ela olhou para o príncipe, buscando qualquer resposta que aliviasse o peso daquela revelação. "Agora não é hora para explicações", gritou Scarlatti com os olhos brilhando na escuridão. Ela se voltou para os homens que cercavam o grupo, a expressão deles se transformando em terror ao ver seu colega caído. "Eles não podem nos encontrar aqui." Os homens hesitaram, olhando entre si, como se uma onda de incerteza os dominasse. Mas algo dentro de Helena mudava. Uma faísca de coragem acendeu, e ela se virou para o príncipe. "O que você sabe?" A expressão dele estava confusa, mas logo se transformou em um silêncio assombroso. O búfalo de braços e espadas que a cercava já estava prestes a se mover, impiedosamente. E então, num rompante de desespero, o príncipe sussurrou: "Helena, não! A verdade pode destruir tudo!" Antes que pudesse protestar, uma explosão de luz iluminou a cena, e no seu centro, um ataúde ergueu-se, parecendo um sonho sombrio. A estrutura grotesca surgiu do chão, quase que como se o mundo tivesse se partindo, revelando em seu interior a imagem de rostos de pessoas que pareceram um dia conhecer. O horror envolveu. "Você liberou isso! Você abriu a porta do inferno!" A última frase ecoou, e um arrepio gélido percorreu a espinha de Helena. O príncipe recuou, pálido como um fantasma. "Não, eu não sabia, eu não sabia." Ele parecia desmoronar em frente aos olhos dela. Então, algo mudou. Uma das figuras emergiu da escuridão. Uma sombra feminina que tomou forma, como se estivesse se desenhando no ar. O rosto bela era familiar, como um eco do passado. "Mãe." O grito do príncipe cortou o silêncio como uma faca. A figura se movia, revelando-se em toda a sua majestade e horror. "Você me abandonou, meu filho." A voz era como um trovão vibrando entre eles. "E agora você precisa escolher. Também poderá ser meu mensageiro ou um mero peão nas mãos do destino." Seus olhos, frios e intensos, fixaram-se em Helena. "E você tem o sangue da linhagem real, mas sua escolha agora será crucial." O choque tomou conta de todos. Helena sentiu o chão tremer novamente, e não era só pela explosão. A verdade pulsava como se estivesse viva ao redor deles. "Não, não pode ser." O murmúrio escapou de seus lábios, apenas um sussurro de incredulidade. "Sim, você é parte deste jogo, e agora tem que escolher de que lado ficará." A mulher riu, e essa risada reverberou pela noite gélida, dividindo as trevas em um mar de desespero. Helena sentiu-se como se o mundo estivesse despencando. Ela nunca desejou nada disso, apenas queria ajudar. Mas o amor por aquele príncipe agora ligava a um destino que ela mal compreendia. E então, sem aviso, a mulher a encarou, seu olhar penetrante. "Você não tem ideia do poder que possui. E aqueles que te cercam estão longe de serem o que parecem. Prepare-se." Antes que pudesse formular uma resposta, o grupo à sua volta pareceu despertar de um transe e avançou em direção a eles. E enquanto a figura do príncipe estirava a mão, a conexão entre eles quase se desfez. Uma batalha estava prestes a eclodir, mas uma única pergunta ecoava em sua mente: até onde ela iria para proteger o homem que amava e a si mesma? A tempestade rugia,
Mas a verdadeira confusão estava apenas começando. O que Helena escolheria agora? O peso das palavras de Scarlotte pairava no ar, e o céu parecia desabar ainda mais sobre eles. O tempo tinha congelado e uma tempestade silenciosa se formava dentro do peito de Helena. O que você quer dizer com isso? A voz dela tremia. Ela olhou para o príncipe, buscando qualquer resposta que aliviasse o peso daquela revelação horrível. Agora não é hora para explicações, gritou Scarlotte, os olhos ardendo na escuridão. Ela se virou para os homens que cercavam o grupo, que hesitavam, suas expressões se contorcendo entre terror e confusão. Eles não podem nos encontrar aqui! Helena sentiu uma chama de coragem se acender dentro de si e se virou para o príncipe. O que você sabe? Um silêncio pesado dominou o ambiente. O búfalo de braços e espadas que o cercava já estava prestes a se mover impietosamente. Então, entre os sussurros do grupo, uma figura surgiu, quase como um espectro. Era um homem, sombrio e imponente, vestido com armaduras que parecia sair das próprias paredes do beco. A presença dele fazia o ar vibrar. É hora de você decidir, príncipe, mandou o homem. A voz profunda, ressonando como um trovão. A sua herança não pode ser ignorada. Você deve se juntar a nós ou será destruído. O príncipe parecia atordoado. Quem é você? O que quer de mim? As palavras tremiam em sua boca. Helena também estava paralisada. Ela nunca tinha visto o príncipe tão vulnerável. Meu nome é Darion e eu sou um dos Lordes do Aço. É a sua família que tem usado seu poder para manter tudo isso escondido, alimentando uma mentira. Você precisa aceitar seu destino ou sua vida e a vida de muitos outros acabarão aqui, explicou Darion, os olhos fixos no príncipe, como se o estivesse avaliando. Destinos, poder, o que você realmente quer dizer? Helena gritou, incapaz de lidar com a pressão. O pânico aumentava. E a ideia de um mundo de sombras a aterrorizava. Darion deu um passo à frente e seus olhos se fixaram em Helena. Você não sabe quem realmente é, garota. O que você acha que sabe sobre seu passado é apenas a ponta do iceberg. Helena sentiu o chão tremer sob seus pés. Do que você está falando? Você é a chave para a verdade que o príncipe teme descobrir. Seu passado está interligado aos segredos da família real. Você é filha de uma rainha afastada pelo rei de seu trono. Se houver uma guerra, você será o centro dela. As palavras dele caíram como um peso. Helena olhou para o príncipe e então a imagem de sua própria história começou a desmoronar. Isso não pode ser verdade. Como eu poderia ser parte de algo tão grandioso? Eu sou apenas uma artista de rua. Chut. Talvez sim, mas a arte que você cria é mais poderosa do que você imagina, disse Darion, enquanto um sorriso sombrio dançava em seus lábios. Você precisa entender que seu talento é a arma para mudar tudo isso. O príncipe girou sobre os calcanhares. A confusão no seu rosto se transformou em fúria. Você não pode levar ela. Eu não posso deixá-la se envolver nisso. Eu não permitiria. Ela já está envolvida. Esta noite, mais do que qualquer outra. Você será forçado a fazer escolhas que afetarão não só suas vidas, mas todo o reino. Darion retrucou, a tensão explodindo. Nesse momento, um eco de risadas surgiram e do canto escuro do beco mais figuras apareceram. Eram sombras, homens e mulheres em trajes escuros, com expressões de desprezo. Eles tinham organizado um cerco ao redor, cercando o grupo. Droga! Eles ficam mais perto. A voz de Helena mal saiu. O pânico estonteante se apoderou dela. O príncipe olhou para Helena, angustiado.
O que você vai fazer, Helena? Você pode decidir, mas a escolha é sua. Uma explosão de luz iluminou a cena, e Helena sentiu a conexão entre eles se desvanecer. Qualquer momento de paz agora tinha se esvaído. Eu não sei o que escolher. A sombra do homem mais próximo deu um passo à frente, e um grito sutil escapuliu de seu coração, enquanto a verdade ressoava. Você também pode ser a inimiga, Helena. Ou o que resta do que pode salvar nosso futuro. Então, ela se deu conta. O amor que sentia não era a única coisa que estava sendo testada. Era seu próprio destino. E enquanto a tempestade rugia acima, a realidade a cercava, quase como um abraço gelado. O que escolhia agora seria uma decisão que mudaria tudo, e tudo parecia envolver o amor, a traição e a herança de um reino sombrio. E no turbilhão de emoções, uma pergunta pairava no ar. Até onde Helena iria para desvendar a verdade que poderia destruí-los ou salvá-los? O peso das palavras de Scarlotti pairava no ar, e o céu parecia desabar ainda mais sobre eles. O tempo tinha congelado, e uma tempestade silenciosa se formava dentro do peito de Helena. O que você quer dizer com isso? A voz dela tremia. Ela olhou para o príncipe, buscando qualquer resposta que aliviasse o peso daquela revelação horrível. Agora não é hora para explicações. Gritou Scarlotti, os olhos ardendo na escuridão. Ela se virou para os homens que cercavam o grupo, que hesitavam, suas expressões se contorcendo entre terror e confusão. Eles não podem nos encontrar aqui. Helena sentiu uma chama de coragem se acender dentro de si e se virou para o príncipe. O que você sabe? Um silêncio pesado dominou o ambiente. O búfalo de braços e espadas que o cercava já estava prestes a se mover, impiedosamente. Então, em meio à tensão, uma rachadura profunda se abriu no chão, como um rugido terrível da terra. Os homens atrás deles recuaram, gritando. Gritaram, mas o som foi abafado por outro estrondo, mais alto, como um trovão. E então, algo inimaginável aconteceu. Uma sombra gigantesca surgiu da fenda, como se as próprias trevas estivessem ganhando vida. Um ser imenso, coberto por uma armadura negra, se ergueu, como se emergisse das profundezas do próprio inferno. Os olhos dele brilhavam como brasas, queimando com um ódio palpável. É hora de cumprir o acordo, príncipe, rosnou ele, a voz retumbando como terremoto. O príncipe ficou paralisado. O que você quer de mim? Sua voz falhou. Eu vim buscar a promessa de sua linhagem. A criatura ergueu uma mão e um campo de energia sombria envolveu o grupo, esmagando qualquer esperança. Se não aceitar seu destino, você e todos ao seu redor pagarão um alto preço. O terror tomou conta do grupo. Os homens que antes eram impiedosos, agora demonstraram um pavor genuíno. O príncipe Bálido virou-se para Helena. Isso é por sua causa. Eu não sabia que você era a chave. O coração de Helena disparou. Eu sou a chave? Para o quê? Para o poder que eles vêm buscando. Você é mais do que imagina. Você é uma herdeira do meu poder. A revelação estourou como uma bomba. Helena sentiu como se tivesse levado um soco no estômago. A conexão que sentia com o príncipe se transformou em um peso esmagador. Scarlotti ergueu os braços, tentando controlar a situação. Desgraçados! Vocês não sabem a força que estão provocando. Mas a criatura apenas riu. Um som rasgante. Cale-se! É hora de revelações profundas. O príncipe olhou para Helena, uma mistura de esperança e desespero.
Nós precisamos sair daqui. Se esse ser estiver certo, você pode fazer algo. Nós só precisamos descobrir como. Helena respirou fundo, cada fibra do seu ser tremendo de nervosismo. Mas ela se lembrou do que Scarlotte havia dito. Ela era parte daquela história. Se eu tiver alguma chance de ajudar, preciso saber a verdade. Tive toda a minha vida fora do jogo. O que está acontecendo? E então, quando parecia que tudo ia desmoronar, a criatura se virou, puxando uma capa negra e revelando uma espada colossal. Você quer a verdade? Então aceite o desafio. Ele apontou a espada para o príncipe. Você tem 10 segundos para decidir aceitar essa armadura ou ver todas as suas esperanças se desvanecerem. O silêncio se arrastou. Helena olhou para o príncipe, que tinha uma expressão entre medo e determinação. Prenha seus pensamentos. Você pode ser poderosa. A escolha está em suas mãos. E assim, enquanto a tempestade rugia acima e a criatura aguardava sua resposta, uma parte dela se fragmentou em dúvidas. Ela era realmente parte dessa história? O que o príncipe estava disposto a fazer por ela? E se a verdade fosse mais devastadora do que poderiam imaginar? O que estava em jogo além de suas vidas? A fenda no chão parecia se transformar em um abismo. Uma fenda que não apenas dividia o território, mas também os destinos deles. O que Helena decidiria poderia mudar tudo. E a única certeza era que, ao mergulhar nesse abismo, ela poderia encontrar a verdade enterrada no coração das trevas. Mas a um custo inominável. Enquanto a criatura imensa aguardava a decisão do príncipe, o ar ao redor deles parecia pesado, quase palpável. O tempo estava escasso, e o rugido da tempestade lá fora era um eco da raiva do destino que aguardava. Helena estava tremendo, a adrenalina pulsando em suas veias. A ideia de ser a chave para tudo isso era assombrosa, mas a pressão crescente estava se tornando insuportável. Se você não decidir, será o fim. A voz da sombra ressoou mais uma vez, retumbando como um eco entre as paredes do beco. O príncipe olhou nos olhos de Helena, buscando alguma resposta, mas ela estava perdida. O que eles deveriam fazer? Aceitar o que estava à sua frente ou lutar contra o que poderia se tornar uma armadilha mortal? E então, antes que o príncipe pudesse abrir a boca, uma luz ofuscante iluminou o local, fazendo todos se encolherem de dor. E no centro disso tudo, uma figura apareceu, surgindo como um espectro entre a luz e a escuridão. Era uma mulher, e seu olhar era de determinação. Era a rainha, sua mãe, a mulher que ele pensava ter perdido para sempre. Você não pode se render, a rainha gritou, mas havia um desespero em sua voz. Eles estão apenas te manipulando, oferecendo um destino que você não precisa aceitar. O príncipe tropeçou, a incredulidade estampada no rosto. Mãe, como você está aqui? Eu busquei por você, mas não é apenas você que eles querem. É ela. A rainha apontou para Helena. O coração de Helena disparou. O que isso significa? Você é a única que pode quebrar a maldição que pesa sobre nossa linhagem. O que a sombra quer não é poder, mas controle. Eles pretendem usá-la como um peão em um jogo que não é seu. A rainha olhou para Helena, mas havia um aviso em suas palavras, e no fundo da voz da rainha havia um sentimento profundo de amor e dor. Controlar? Usar? O príncipe parecia em choque, sua mente correndo. O que está acontecendo? Por que essa verdade só agora vem à tona? A rainha se aproximou e algo mudou na expressão dela.
Você nunca foi apenas um príncipe. Eu escondi isso de você por uma razão. Eu fiz de tudo para te proteger, mas a verdade nunca pode ser completamente contida. Que verdade? Helena gritou, a confusão e o medo a dominando. O tempo parecia escorregar entre seus dedos. Você foi destinada a ser a rainha, Helena. A declaração da rainha foi como um soco no estômago. Teus pais, eles eram parte da linhagem real, e conforme você cresce, seus poderes começam a despertar. Tudo parecia girar. Helena balançou a cabeça em negação. Isso não é possível! Eu sou apenas uma artista de rua! Mas em seu íntimo, sentia uma centelha de verdade nas palavras da rainha. O príncipe se virou para Helena, a expressão dele misturando amor e medo. O que você fará com essa escolha, Helena? Você pode rejeitar tudo isso e voltar à sua vida ou aceitar e lutar ao meu lado. Não! Não aceitamos isso! A criatura rugiu, a sombra balançando de raiva. Vocês não podem fugir do destino que lhes foi imposto. Helena sentiu um nó se formar na garganta. Antes que pudesse responder, a rainha soltou um grito. O choque percorreu seu corpo. Um dos homens que cercavam o grupo lá atrás atacou, uma adaga desembainhada em sua mão. O príncipe, sem pensar, saltou na frente de Helena, mas a lâmina não atingiu nenhum deles. No último segundo, a rainha estendeu a mão. Parem! E uma onda de energia brilhou ao redor deles. Um escudo protetor que impediu o ataque. Mas a sombra do cão negro sorriu, ainda balançando a adaga, como se tudo estivesse jogando um jogo cruel. Suas defesas não importam. Estão todos condenados. O rugido da criatura ecoou e um choque percorreu todos os presentes. Cada um deles entendeu que estavam em um ponto sem volta. Enquanto o mundo à sua volta desabava, Helena sentiu o chão sob seus pés desaparecer. A rainha a encarou com uma tristeza profunda, um olhar que dizia que tudo havia mudado. Cada movimento tinha um peso que não podiam medir. Você será forçada a escolher entre a história que te foi imposta e a verdade que você pode moldar. E, com isso, o céu começou a escurecer ainda mais. O próprio universo parecia instável, e no fundo, Helena percebeu que as revelações estavam apenas começando. Qual seria sua escolha? E a que custo? Uma verdade mudou tudo, e na confusão, a única certeza era a incerteza que pairava no ar. Enquanto a criatura imensa aguardava a decisão do príncipe, o ar ao redor parecia pesado, quase palpável. Uma tensão elétrica se espalhava pelo grupo, como um fio desencapado prestes a ferir. O tempo estava escasso e o rugido da tempestade lá fora ecoava a raiva de um destino implacável. As palavras da rainha reverberavam na mente de Helena. Você será forçada a escolher entre a história que te foi imposta e a verdade que você pode moldar. Eu não sei. O príncipe balançava a cabeça, o conflito refletido em seu olhar. Helena começou a sentir o chão se descolar dos pés. Aquela máquina de desespero estava girando, destroçando cada certeza que tinham. O que acontecerá com eles se a sombra ganhasse? E quando a tensão parecia insuportável, algo insano aconteceu. A criatura no centro da confusão sorriu de forma maliciosa, seus olhos ardendo em um tom vermelho doentio. Seu tempo acabou, príncipe. Você está prestes a aprender o que realmente significa ser parte desta linhagem.
Então, um efeito explosivo ocorreu. A sombra se desfez em 1000 partículas sombrias e tudo ao redor começou a girar. Os homens que cercavam o grupo desapareceram em um brilho ofuscante, enquanto a realidade ao redor do beco tornava-se líquida, derretendo como cera derretida. E de repente tudo parou. A luz deu lugar a um cenário diferente. Eles estavam em uma sala ricamente decorada, repleta de tapeçarias antigas e armaduras brilhantes que conferiam ares de realeza. Mas havia algo errado. Tudo estava em um estado de decadência, como se o tempo tivesse se esquecido daquele lugar. O silêncio era ensurdecedor. Helena olhou ao redor, confusa. O que aconteceu? Onde estamos? A voz dela mal saía, sua ansiedade crescendo ao perceber que o príncipe também estava perdido. Então, uma figura apareceu. Era um homem mais velho, com um olhar profundo e sombrio. Você finalmente chegou, ele exclamou, sua voz ecoando com um poder incomum. Helena sentiu um arrepio percorrer a espinha. Você, a herdeira perdida, a verdadeira filha da rainha? Ele olhou para o príncipe e um sorriso frio surgiu. E você, jovem príncipe, está prestes a perder tudo o que ama. Os olhos de Helena se arregalaram. Herdeira? Eu sou só uma artista de rua! As palavras dela saíram precipitadas, quase desesperadas. O homem riu. Mas era uma risada amarga. As aparências enganam, minha querida. Você não sabe nada sobre seu passado, mas eu sei, e muito mais sobre seu futuro. A tensão aumentou enquanto a sala parecia pulsar ao redor deles. O príncipe deu um passo à frente. O que quer dizer? Quem é você para nos ameaçar? Ele estava determinado, mas a dúvida não deixava seu olhar. Eu sou um guardião do legado que foi escondido. E se vocês pensam que estão protegidos aqui, estão muito enganados. Ele gesticulou amplamente e tudo ao redor começou a tremer. Você tem uma escolha brutal. Aceitar seu destino ou abraçar a escuridão que se aproxima. Sua amizade, este amor... Ele se virou para ela, um brilho malicioso nos olhos. Esse amor vai se tornar sua única fraqueza. Os joelhos de Helena quase fraquejaram. Você não pode fazer isso. Não pode. Mas as palavras se perderam. Antes que pudesse concluir, uma explosão de luz mais uma vez a cercou e a sala despedaçou. O homem sorriu. O som de sua risada ressoou em eco por todo o ambiente, como um eco profundo e aterrador. O reino de vocês está prestes a ruir. O que você escolher, princesa, pode muito bem decidir não só o destino do príncipe, mas também o das almas que o cercam. E como um eco, um grito surgiu. Era a voz da rainha. Helena, não escute ele! O peso da sua advertência se estendeu no espaço. Helena virou-se novamente para o príncipe, seu coração batendo forte. O que isso tudo significa? Qual é a verdade que ainda não sabemos? Mas antes que ela recebesse uma resposta, tudo voltou ao normal. Estavam de volta ao beco. A tempestade rugia e o plano de fundo escuro tornava-se quase opressivo. Os homens ainda cercavam o grupo, mas agora havia uma nova ferocidade nos olhos do príncipe. Você não pode ser a chave para isso, ele sussurrou, a confiança desaparecendo. Então, com um olhar de determinação renovada, ele se virou para os homens. Eu não vou deixar que você me usem como uma peça de xadrez. Não pode ser, Helena murmurou, a verdade aterradora pairando no ar. A linhagem, nós somos parte de algo muito maior. O pânico e a confusão se tornaram aliados. A única certeza é que o que estava acontecendo agora era apenas o começo. E a pergunta pairava.
Até onde iriam para enfrentar a verdade? O príncipe se virou para Helena, seus olhos refletindo um turbilhão de emoções. Você não pode ser a chave para isso, ele murmurou, e suas palavras ecoaram em um silêncio opressivo. Antes que pudesse responder, a terra sob seus pés começou a tremer. Era um tremor, mas não do solo. Era algo que vinha de dentro deles, uma inquietação que ameaçava explodir. Os homens que cercavam o grupo hesitaram momentaneamente, e a tensão se acumulou como a carga elétrica antes de uma tempestade. E quando a criatura no centro do caos gritou, tudo mudou. Talvez você devesse saber. A sombra ergueu a voz, mas não conseguiu terminar. Uma explosão de luz cortou a escuridão, engolindo o beco. Helena fechou os olhos, o brilho intenso a fazendo tremer. Uma onda de calor e uma sensação opressiva foram acompanhadas por um grito que atravessou a escuridão, ecoando como se viesse de um abismo distante. Então veio o silêncio. Helena abriu os olhos lentamente, se encontrando em um novo lugar. Olhou ao redor. Era um salão grandioso. Paredes feitas de pedra antiga, cobertas de tapeçarias que pareciam contar histórias de tempos remotos. Mas, em meio à beleza, havia um cheiro de mofo e decadência. A luz que iluminava o espaço era tênue, quase macabra. O príncipe estava ao seu lado, a expressão dele alternando entre surpresa e medo. O que aconteceu? Ele sussurrou, como se soubesse que aquela mudança era mais do que parecida com um truque. Do fundo do salão, uma figura se destacou. Era uma mulher com cabelos de seda que refletiam a luz como um lago tranquilo ao amanhecer. O olhar dela estava repleto de uma sabedoria sombria. Bem-vindos ao reino das verdades esquecidas, ela declarou, sua voz doce como mel, mas fria como o inverno. Quem é você? O príncipe quase gritou, assim como Helena, que já não sabia mais o que esperar. A mulher se aproximou, seus passos suaves como o fluir de um riacho. Sou Liora, guardiã dos segredos que vocês estão prestes a descobrir. E há muito tempo, suas histórias estão entrelaçadas em um mesmo fio. Helena engoliu em seco, seu coração acelerando. O que você quer dizer com isso? Liora deu um sorriso enigmático. Adeus, às verdades que você acreditou. O que você pensava ser sua origem, Helena? Está prestes a sofrer uma reescrita intensa. Você não é apenas uma artista de rua. Você é a última de uma linhagem que uma vez governou este reino. E o príncipe aqui... Ela fez uma pausa. E um silêncio cortante se espalhou. Ele é o seu irmão. As palavras de Liora ressoaram no espaço, fazendo a atmosfera oscilar. Helena sentiu o chão desmoronar sob seus pés. Um nó se formou em sua garganta. O que você está dizendo? Isso não pode ser verdade. Verifique sua história. Verifique os laços que você tem. Liora continuou. Até mesmo a rainha sabia, mas silenciou a verdade por milênios. O príncipe olhou para Helena, seus olhos agora cheios de confusão, e então um olhar de desespero. Não pode ser. Isso não faz sentido. E como se não bastasse, você, na verdade, foi prometido a outro. Um pacto que transformará tudo o que você conheceu. A verdadeira razão pela qual estão atrás de você é mais sombria do que a imaginação permite. O destino de ambos está entrelaçado de uma forma que não podem compreender. Helena sentiu que o ar faltava. Por que você está me dizendo isso agora? Porque o tempo está se esgotando.
Aqueles que desejam pegar o trono não vão parar até que todos os laços que vocês conheçam sejam destruídos. E a escolha que você fizer nesta noite vai determinar o futuro não apenas de suas vidas, mas de todo o reinado. Como ondas em um mar revolto, tudo o que eles conheciam estava se desmoronando em uma tempestade de revelações e verdades não ditas. E quando a realidade começou a se estabelecer, as peças do quebra-cabeça estavam se juntando, mais confusas do que antes. E a pergunta, pesada como chumbo, pairava no ar: até onde você iria para proteger a verdade? E aquela verdade era mesmo um destino a ser assumido ou apenas uma armadilha disfarçada? A sala começou a girar e os ecos das verdades reveladas reverberavam na mente de Helena. Seu coração batia forte, a adrenalina pulsava. O príncipe a olhou com um misto de compreensão e desespero. Irmã, como isso é possível? O choque tomou conta dele e ele parecia a ponto de desmoronar. Vocês dois são parte de um legado muito maior do que imaginaram, disse Liora, sua voz cortante como aço. E agora, tem uma escolha a fazer, um destino a assumir. Com aquelas palavras, o ambiente ao redor deles começou a se moldar novamente. As tapeçarias, antes empoeiradas, começaram a iluminar-se com cores vibrantes, revelando cenas de batalhas e conquistas antigas. Precisamos agir agora! Ordenou o príncipe, a determinação tomando conta dele. Se Liora está certa, estar aqui significa que não somos apenas parte da história, somos a chave para o que vem a seguir. Helena sentia a pressão em seu peito, uma mistura de medo e coragem. E se a verdade nos destruir, a ideia de ser uma peça em um jogo tão enorme era assustadora, mas também libertadora. Seu passado poderia ser a luz que iluminava um futuro cheio de sombras. E se não tentarmos e tudo se perder? O olhar do príncipe era firme e Helena percebeu que, independentemente do que descobrissem, precisavam enfrentar aquilo juntos. Os homens que até então estavam prontos para atacá-los agora hesitavam, como criaturas capturadas no brilho intenso da luz. Vamos, Helena! Temos que confrontar o que está à frente e recuperar o que é nosso, a verdade! A voz do príncipe ecoou, e com um movimento resoluto, ele a puxou para mais perto. Sim, a verdade! Gritou Helena, sentindo a força de cada palavra. O ar ao redor deles tornou-se carregado de energia, e algo na conexão entre eles parecia se fortalecer. De repente, as sombras no beco começaram a recuar, como se temessem a luz que emanava de suas almas. Venham, Liora disse, sua figura iluminada por uma aura brilhante. O caminho é perigoso, mas é a única maneira de quebrar as correntes que prendem sua linhagem. Com um gesto, a entrada do beco se abriu como um portal para um novo mundo. Um mundo que estava além do que eles conheciam. Aonde vamos? Perguntou Helena, o coração acelerado de expectativa. Para o nosso verdadeiro lar, alguém precisa reivindicar seu lugar e derrubar aqueles que se aproveitam da escuridão. Com um último olhar para o beco e o caos que deixavam para trás, eles se lançaram em direção à luz. Era o fim de uma era de dúvidas e o começo de uma nova jornada. Para eles, para o reino, o futuro ainda era uma combinação de risco, amor e uma nova compreensão da força que compartilhavam. Na fuga, a adrenalina fazia tudo parecer um sonho e, ao mesmo tempo, um pesadelo. O céu começava a se abrir, uma nova aurora se formando. E dentro de Helena, uma semente de esperança florescia.
Eles eram irmãos, eram aliados e, mais importante, eram livres para escolher seu próprio destino. À medida que avançavam, os ecos daquele lugar escuro se afastavam, mas a verdade ficava ecoando em suas mentes. O que mais estava por vir? E aqui precisamos de você. Se inscreva imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e compartilhar essa jornada incrível. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre este desfecho. Compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este final. Este é o momento para demonstrar seu apoio. Não espere nem mais um segundo para compartilhar.